Ei, Ursa, tudo bem? Estou aqui de novo. Falei com você que tinha desanimado um pouco aí em continuar, mas repensei melhor e estou aqui apresentando minhas antenas. A terceira antena e a segunda antena, as duas juntas. Aqui de antemão, vou falar que a corrosão não ficou muito boa. Fiz com pressa, deu alguns probleminhas aqui, né? O plano terra deu umas rabiscadas nele. É, mas a antena ficou legal. Os resultados aqui ficaram bacanas. E também. Tá, vamos lá. Aqui a fotinha da segunda antena, a simulação no CST. Acabei simulando a primeira. Aqui a segunda, né? A segunda com a porta. A porta de conexão, né? E como o pessoal falou, isso aí atrapalhou bastante o resultado. E aumentou muito também o tempo de simulação. Então eu resolvi não continuar com a porta na terceira antena. Mas falando um pouco aqui sobre o dimensionamento, né, eu reutilizei os patches da primeira antena que está aqui, ela que eu fiz com calma, então ficou mais legal. A corrosão, né, mas nela eu tinha dado um probleminha aqui no gap, imprimi um gap muito pequeno, e aí atrapalhou o resultado dessa daqui. Então eu aumentei o gap para a segunda, né? E aí a corrosão ficou melhor no gap, mas aí com a minha pressa ficou pior no resto. Não sei se dá para ver, né? Mas tem uns resquícios aqui. Nela então, para essa segunda parte, foi aumentado os elementos, né? Como solicitado de 3. E também, como com mais elementos, foi necessário fazer o casamento por meio do transformador de quarto de onda. Então temos aqui o primeiro transformador que vai casar esse patch com o resto do circuito, né? E o segundo transformador que vai casar os outros dois patches. E no caso dessa antena, como a radiação dela tem que ser reta aqui, né, em 0 grau, a distância entre eles aqui ficou a mesma, né? Essa distância aqui de 26,77 e essa de 26,77 também. Tá. O parâmetro S, eu acho que na correria de tentar fazer logo, eu acabei mudando algum parâmetro e piorou bastante o resultado, porque quando eu defini o arquivo para imprimir, ele não tava dessa forma. Aqui a minha frequência é de 5.8 e o ganho aqui em dB está menos 22, que é um bom valor, só que em 4.5. Isso até não faz tanto sentido, porque a medição ficou bem diferente disso. A gente vai ver um pouquinho aqui para frente. A impedância aqui da antena ficou bacana. Em 5.8, né, ficou em mais ou menos 60 ohms. O projetado era para 50, né, mas aí teve essa variação aí com algum parâmetro que eu acabei mudando sem perceber. Aqui, como eu disse, no Farfield, o diagrama de radiação, ele transmite todo na direção Z, né? Que eu tirar um print porque não consigo fazer isso no computador junto com a webcam. Mas ele está todo na direção Z, então ele vai aqui em 0 grau. E a gente vai ver aqui que para a antena 3 esse diagrama vai ser deslocado. Para a antena 3, ela já ficou menos pior. A corrosão dela,
Eu acabei fazendo elas na mesma placa, né, na mesma placa, e cortei. E, e aí acho que um lado corroeu melhor que o outro. Mas esse aqui também não está 100% não, ele também está com o plano terra um pouquinho ruim. Para fazer o deslocamento da radiação aqui nessa antena, esses valores dessas distâncias aqui tiveram que ser alterados. As duas antenas eu utilizei valores base, né, e elas foram otimizadas através do software até chegar no valor ideal. E nesse caso aqui a distância a distância ficou com essa diferença, né, de 25 contra 37. Se forçar um pouquinho o olho aqui, dá pra ver que aqui no começo é um pouquinho menor do que aqui no final. Isso vai fazer com que ela tenha essa diferença aqui no ângulo de radiação. Aqui também o parâmetro S não ficou muito bacana, acho que eu alterei esse valor para os dois, para as duas antenas, né? Que o ganho ficou em menos 40, né? Com valor bom, só que para a frequência errada, né? De mais ou menos ali 5.4 GHz. Nesse caso aqui a impedância já ficou um pouquinho melhor, né? Mais ou menos ali uns 53 ohms, impedância de entrada aí da antena, para frequência de 5.8. O far field aqui está um pouquinho confuso de ver o gráfico parado, né? A gente não tem tanta referência, mas aqui o eixo Z, né? Dá para ver que a concentração maior aqui já está mais na lateral, é diferente desse aqui que está alinhado com o eixo Z da primeira antena. Então ele tem essa concentração aqui em 50 graus. Dá pra gente mostrar aqui ó, tá melhor aqui. Na verdade não ficou bem 50, né? Ficou quase 50. Mas 40 e tantos aqui, 48. Bem próximozinho aqui de 50 aqui no software CST. 48, né, eu falei, mas na verdade aqui 45 o lóbulo principal aqui, a direção dele. Aqui a gente já passa aqui para os valores medidos no laboratório. A gente já a discrepância aqui grande que o valor que ficou bem melhor. Aqui em 5.8 o parâmetro S11, que ele aí vai medir a reflexão da porta de entrada, né, da antena. Então, quanto menor, menos reflexão tem, então melhor é o casamento da antena com o gerador de sinais. Então aqui ficou um ganho mais ou menos ali uns 22,5, menos 22,5 dB na frequência desejada aqui de 5.8. Aqui esse segundo gráfico já é o parâmetro S12. Ele vai medir para a gente precisa de duas antenas, né, para fazer essa medição, né, duas antenas, a antena emissora e a antena receptora. Ele vai indicar para a gente quanto da potência emitida é recebida pela segunda antena, né? Vendo então a eficiência dela também quando comparado com duas antenas. Então aí foi utilizado uma antena padrão lá do laboratório na mesma frequência de 5.8, né? Aqui também já teve um valor bem bacana, aqui mais ou menos em 5.8, né? Aproximadamente uns menos 62 dB, então um valor bem legal. Significa que praticamente a totalidade da energia irradiada da antena emissora é captada por ela. Quanto à carta de Smith, a gente vê aqui a variação do valor da impedância ao longo da frequência.
Então a simulação aqui foi de, se eu não me engano, 3 GHz até 10. Então tem essa faixa bem grande. Aqui em 5.8 ficou próximo de casada, né, com 50 ohms, mas aí com um valor capacitivo, um valor imaginário capacitivo. Então não ficou 100% casado, mas ficou bem próximo do ideal, esse pontinho preto, né, em 5.8 GHz. Para a antena 3 ela não ficou tão boa, ela já teve um valor mais indutivo, e ficou um pouquinho mais distante, indicando então uma maior reflexão do sinal, já que ela não tá tão casada, né, não está tão próximo do centro. Mas para outras frequências ela passa aqui mais perto, só que para projetada, que deveria ser o ideal, ela não passou. Essa é a antena 3, tá. Acabei mudando a ordem aqui sem querer da apresentação. Para a antena 3, aqui voltamos ao parâmetro S1, que é a reflexão da porta, né, de entrada. Aqui ficou não tão legal enquanto a segunda antena, mas um valor ali de mais ou menos menos 10 dB. Já o parâmetro S12 ficou mais adequado, ali em menos 31, menos 32 dB. E aqui é uma fotinha da medição da radiação aqui do emissor, né, a antena receptora. Ali acabou que não pegou o instrumento de medição, mas ali com ela defasada a 50 graus, estava dando um pico ali mais ou menos 5.6 dB. E é isso. Vamos continuar aí o semestre e espero que dê tudo certo. Obrigado. E desculpe pela confusão aí, fazendo você continuar aí comigo. Obrigado. Tchau, tchau.